Câmara. É notícia. Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro e começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Ministro do Supremo Teori Zavascki suspende a operação que prendeu policiais legislativos. Presidente Michel Temer sanciona a lei do Super Simples. Depois de aprovada na Câmara, a proposta que limita os gastos públicos já está no Senado. Comissão que analisa 10 medidas contra a corrupção faz sua última reunião antes da apresentação do relatório final. E ainda, Ministro da Cultura admite mudanças na forma de fiscalização de projetos beneficiados pela Lei Rouanet. 1h30, hora de Brasília. Boa tarde, Ana Raquel Macedo. Boa tarde, Jobé. Boa tarde também a quem nos ouve. Lembramos que você também pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube no endereço www.câmara.leg.br/YouTube. E nós começamos o jornal de hoje com a informação sobre a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entregou ontem ao presidente do Senado, Renan Calheiros, a proposta que foi aprovada aqui pelos deputados na terça-feira, após mais de quase 14 horas de debate. Vamos saber mais na reportagem de Luiz Gustavo Xavier. Para Rodrigo Maia, a aprovação da PEC sinaliza que o governo caminha para a recuperação do crescimento econômico, para a redução das taxas de juros e do desemprego. O governo federal, pela primeira vez depois de muitos anos, mais de 20 anos, pela primeira vez, se obriga a organizar os seus gastos com os recursos que tem. E a minha felicidade, então, de estar trazendo uma PEC que garante à sociedade condições onde o próprio governo será obrigado daqui para frente a escolher prioridades, a melhorar a produtividade dos seus serviços, atender melhor. Sobre o aumento aprovado pela Câmara nesta quarta-feira, 5 categorias de servidores públicos, Maia negou que haja alguma contradição entre aprovar limite de gastos e aumento de salários. De acordo com o presidente, é uma previsão de aumento de despesa dentro do previsto. Maia diz que o governo já sinalizou que não haverá nenhum outro tipo de aumento para servidores públicos. Se as categorias tiverem qualquer tipo de dúvida, eu convido a que visitem o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul e vejam o que aconteceu em estados que não conseguiram reorganizar as suas contas. É só fazer uma visita e perguntar aos servidores do estado do Rio de Janeiro como eles estão atendidos com ótimos aumentos que eles tiveram. A crise econômica, a crise do petróleo, gerou um desequilíbrio nas contas públicas do estado do Rio de Janeiro. Questionado por jornalistas sobre a proposta que altera as regras para a recuperação de ativos no exterior, Maia informou que caberia ao governo apenas encaminhar uma medida provisória para prorrogar o prazo, que acaba no dia 31 de outubro. O que deveria fazer nesse momento é prorrogar o prazo, aquelas pessoas que ainda não conseguiram um agente financeiro para fazer a sua repatriação. Parece que os bancos não estão aceitando mais clientes. Talvez apenas para não perder a arrecadação, o governo poderia, por medida provisória, prorrogar o prazo. Rodrigo Maia afirmou que pretende participar de encontro com os presidentes dos 3 poderes na próxima sexta-feira, para discutir a situação atual da segurança pública no país. De acordo com Maia, a crise entre os poderes está superada e a reunião é uma forma de demonstrar a harmonia entre executivo, legislativo e judiciário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. 1h33, hora de Brasília. E como ouvimos há pouco aí na matéria do Luiz Gustavo, amanhã os chefes dos 3 poderes se encontram e há uma grande expectativa com relação a essa reunião por conta dos acontecimentos da semana. Isso mesmo, Jobé. A gente lembra que agora há pouco o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, suspendeu em caráter liminar a Operação Metis, que permitiu a prisão de policiais legislativos na semana passada, bem como a busca e apreensão de documentos no Senado por suposta obstrução da Lava Jato. Os policiais não estavam mais presos. Teori remeteu o processo que estava na 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal para o Supremo. Ele acatou o argumento da defesa do policial legislativo Antônio Tavares, um dos alvos da ação de que a Polícia Federal usou uma estratégia ilegal para investigar senadores sem o aval do STF. Desde que o juiz federal Valisney Souza Oliveira autorizou essa ação ali no Senado, muitos têm falado, Jobé, sobre a harmonia entre os poderes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou que um juiz de primeira instância
não poderia ter autorizado a entrada da Polícia Federal em um dos poderes da República, mas Maia já fez questão de destacar que a crise está superada. No plenário da Câmara, diferentes deputados usaram o microfone nos últimos dias para criticar ou apoiar a atuação do Judiciário e da Polícia Federal nesse episódio. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a ação no Senado fere a harmonia entre os poderes. Nós estamos num momento de instabilidade política, de ruptura do Estado Democrático de Direito, e os poderes começam a se confrontar. O Poder Judiciário, particularmente na primeira instância, não poderia ter autorizado a invasão da Polícia Federal dentro do Senado da República, que cumpriu solicitação dos senadores. Então, não há nenhuma ilegalidade na casa para permitir, seja do juiz de primeira instância e mesmo do Supremo Tribunal, a quem teria competência para tal, fazer essa invasão. Isso é uma agressão à democracia, uma agressão ao Parlamento brasileiro. Já o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, avalia que a prisão dos policiais legislativos resulta de mais um equívoco do Judiciário. A primeira foi a prisão do Delcídio Amaral. Não houve flagrante, não foi um crime inafiançável, mas o senador da República, no exercício do mandato, ficou preso e ficou por isso mesmo. O segundo foi o afastamento do Eduardo Cunha do mandato. Legitimamente eleito pelo povo, foi afastado sem nenhuma previsão constitucional. O impeachment da ex-presidente Dilma também saiu de forma fatiada. Teria que acompanhar a cassação dos direitos políticos. Por último, agora, recente, o caso da prisão dos policiais no Senado. Não é irregular, nem tampouco não é ilegal qualquer parlamentar pedir para que a Polícia Legislativa faça uma varredura no seu escritório ou na sua casa. Por outro lado, o deputado João Gualberto, do PSDB da Bahia, defende o apoio à Lava Jato. Chega de ficar reclamando que estão interferindo nos poderes. Não, o povo brasileiro não suporta mais. É o excesso, sim, de corrupção de vários políticos brasileiros. Em sua página no Facebook, o PSOL reforça que todos os mandatos públicos precisam sim ser respeitados, mas a reação, e aí as palavras do partido, a reação pesada à ação da Polícia Federal e da Justiça Federal, poderia indicar autoproteção para parlamentares sob investigação. Pois é, mas antes da decisão do ministro Teori Zavascki de suspender a Operação Metis e remeter os documentos relativos à ação ao Supremo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já havia informado que o Senado entrara com um questionamento ao STF para que fossem estabelecidos os limites e as competências dos poderes de Estado diante da Constituição. Traduzindo um pouquinho, o que Renan quer é que o Supremo defina os limites de atuação dos magistrados em relação ao Congresso, já que na avaliação do presidente do Senado, um juiz de primeira instância não teria a prerrogativa de autorizar a entrada da Polícia Federal no Senado e, ao fazer isso, ele teria usurpado a competência do STF. 1h38, hora de Brasília. Reajuste de até 35% nos salários de policiais federais e rodoviários federais foi aprovado em comissão especial da Câmara nesta quarta-feira. O texto segue agora para o Senado, como você confere na reportagem de Silvia Munhato. Foi aprovado em comissão especial o projeto de lei do Executivo que concede reajustes salariais aos policiais federais, policiais rodoviários federais, peritos federais agrários, servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e servidores da carreira de políticas sociais. Os reajustes são diferenciados por categoria e serão parcelados nos próximos 3 anos a partir de 2017. O projeto também permite que servidores de 3 carreiras possam optar pela incorporação de gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão. Os deputados se dispuseram a ajudar na tramitação rápida do projeto no Senado para que não ocorram atrasos nos pagamentos. O vice-líder do governo, o deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, citou também a tramitação da proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Para que a aprovação, antes da aprovação da PEC 241, possa acontecer no Senado, trazendo tranquilidade. Mesmo vislumbrando que um projeto do próprio governo como esse
classe, com certeza não vai ser afetado pela PEC. Nós podemos também, para deixar todas as categorias mais tranquilas, aprovar antes da PEC 241 para que isso possa passar de uma maneira tranquila e todos possam estar no final do ano esperando a primeira parcela da recomposição de uma maneira muito tranquila. Para 2017, a PEC prevê um reajuste das despesas em geral de 7,2% e para os anos seguintes pela inflação medida pelo IPCA, mais os reajustes salariais que, segundo os deputados, repõem perdas acumuladas, são, por exemplo, de mais de 23% para os policiais já em 2017 e de pouco mais de 35% no total da categoria até 2019. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a proposta do limite de gastos também poderá ter efeitos sobre novos reajustes e reposição de pessoal. Que o não cumprimento das metas e do teto em algumas áreas determina o não reajuste de salários, a não manutenção de vantagens e a não existência de concursos públicos. Quero citar também que gasto primário, que é o que trata a PEC 241, engloba o aposentado servidor. Se alguém da ativa cumprir o seu período e for para a aposentadoria, não abrirá automaticamente vaga na ativa. Para a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, porém, o momento é de avançar na negociação dentro do Senado. Mas essa manhã não é manhã de politizar, de trazer problemas, é manhã de celebrar a grande vitória que os policiais rodoviários federais conquistaram nesse Brasil por sua forma de lutar, por sua forma de trabalhar. O deputado João Campos, do PRB de Goiás, presidente da comissão especial, informou que os deputados também estão negociando com o governo reajustes para outras categorias, como os fiscais do Ministério do Trabalho. A comissão decidiu ainda fazer uma indicação à presidência da República para que negocie com o governo do Distrito Federal reajustes semelhantes aos dos policiais federais para a Polícia Civil do DF. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 1h41. O ministro da Cultura admitiu hoje aqui na Câmara mudanças na fiscalização de projetos beneficiados pela Lei Rouanet. Marcelo Calero falou à CPI da Lei Rouanet pela manhã. A repórter Silvia Munhato acompanhou o depoimento, está aqui conosco ao vivo nos estúdios. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jabé. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, foi lá na CPI da Lei Rouanet e disse que existem 20.654 projetos pendentes de prestação de contas. Assim que ele assumiu o cargo, ele encontrou esse estoque de projetos. E ainda 1.411 projetos aguardando análise. O Tribunal de Contas da União, em 2011, segundo o ministro, pediu para zerar esse estoque e em 2013 foi criada uma força-tarefa com esse trabalho, com essa missão, né? Em 2016, segundo o ministro, ele, depois de algumas medidas que ele já tomou para acelerar essa análise, 1.506 processos foram fechados contra 381 de 2015. Até o final do ano, ele anunciou que pretende criar um cartão do proponente. O proponente é justamente quem pega o incentivo fiscal pela Lei Rouanet. E à medida que o proponente for gastando o dinheiro desse cartão, esse extrato vai estar disponível na internet, isso aí já vai servir como prestação de contas no final. Mas o ministro, ele evitou culpar gestões anteriores por esse estoque de projetos. Ele disse que essas gestões fizeram o possível e que, na verdade, a conta de movimentação desses recursos já era feita nominal. Quer dizer, o proponente tinha que não movimentar isso por cheque, DOC ou então por uma TED. Ele também criticou que são poucos funcionários para essa força-tarefa e que não está conseguindo aumentar o número de funcionários. Calero sugeriu que uma sanção administrativa importante que pode ser adotada é proibir novos projetos de quem usar irregularmente o dinheiro incentivado pela Lei Rouanet. O ministro também afirmou que não existe privilégio para certos artistas pela Lei Rouanet. Vamos ouvir. O Ministério aprova projetos culturais propostos pela sociedade, com base na lei e nos instrumentos normativos relacionados. A decisão sobre os projetos que serão financiados é daqueles que são detentores da renúncia fiscal.
Segundo o ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, a lei determina que o Ministério só pode avaliar a viabilidade técnica e orçamentária dos projetos. Não há uma avaliação do valor artístico, pois isso seria uma coisa subjetiva, né? O ministro sinalizou mudanças na lei para desconcentrar os recursos regionalmente e por segmento cultural. Tabelas que ele colocou lá na audiência mostram que o Sudeste aplica 79,29% dos incentivos e o Norte apenas 0,66%. O relator da CPI, o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, disse que vai atuar no sentido de desconcentrar os recursos. Vamos ouvir. Há uma disposição de grandes empresas ali a patrocinar e cria-se esse ciclo. Obviamente tem que quebrar esse ciclo de alguma forma. É essa a missão do poder público. O poder público, ele deve buscar estabelecer políticas públicas e o fomento à cultura deve partir do princípio de que tenhamos que garantir um acesso universalizado e democrático. O ministro da Cultura também sinalizou que pretende negociar com o governo que as empresas que são tributadas pelo lucro presumido também possam entrar na Lei Rouanet, que hoje isso é só as empresas pelo lucro real, que são grandes empresas, né? E vale lembrar que hoje a Polícia Federal já está numa nova fase da Operação Boca Livre, que foi a operação que gerou essa CPI da Lei Rouanet, com 29 mandados de prisão em São Paulo e no Paraná. Essas irregularidades são principalmente falta de prestação de contas, e a polícia chega também, o Ministério Público chega a avaliar também que alguns projetos não seriam culturais. É uma avaliação complicada realmente, até essa desproporção, né, Silvia, de 70% para o Sudeste e 66% para o Norte. Se eles avaliam também a questão de viabilidade técnica, é difícil, às vezes, para alguns projetos do Norte conseguirem chegar até aqui o Ministério da Cultura. É uma discussão importante também da CPI. Obrigada, Silvia. 1h46, hora de Brasília. Novo requerimento para criar uma CPI para investigar a Uni foi apresentado nesta quarta-feira. Os detalhes na reportagem de Luiz Gustavo Xavier. Os deputados Sóstenes Cavalcante, do Democratas Fluminense, e Marco Feliciano, do PSC Paulista, apresentaram nesta quarta-feira requerimento para a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar a União Nacional dos Estudantes, UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS. De acordo com os parlamentares, a CPI já foi arquivada 2 vezes e, mesmo assim, foram obtidas 182 assinaturas. Feliciano explicou que eles poderiam ter apresentado recurso ao plenário da Câmara para questionar a decisão do presidente Rodrigo Maia de arquivar o último pedido de criação da comissão, mas preferiram colher outras assinaturas para a outra CPI. O país não suporta mais as coisas que andam acontecendo, entre elas a CPI da UNE, que precisa acontecer. A CPI da UNE tem que acontecer porque a UNE, que é uma instituição antiga, com quase 80 anos no nosso país, que viveu os melhores momentos políticos do nosso país, que contribuiu tanto para a democracia do nosso país, de repente está aparelhada também por partidos de esquerda que nós chamamos de puxadinho do PT. Sóstenes Cavalcante explicou que também propôs investigação da UBS em razão das ocupações de escolas que ocorrem no país, que resultaram na morte de um estudante no Paraná. O líder do PT, deputado Afonso Florense, da Bahia, afirmou que a CPI é uma forma que o governo encontrou de desviar a atenção do fato de que milhares de escolas de ensino médio e universidades públicas estejam sendo ocupadas contra o corte de verbas na educação e contra a MP do ensino médio. Florense afirmou que não se pode falar que as entidades sejam aparelhadas por partidos de esquerda. Parlamentares querem fazer disputa política e tirar o foco central da conjuntura. Quem quer atacá-los diz que as igrejas que eles representam são puxadinhos do governo Temer. Não é esse o nível do debate. As entidades elegem suas direções junto aos estudantes. São jovens combativos, jovens combativas, autônomos. E somente porque não fazem o jogo deles, eles consideram que são dos seus partidos oponentes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que, se houver fato determinado, vai instalar a comissão. De acordo com o regimento interno da Câmara, as CPIs são criadas mediante requerimento de 1/3 dos deputados para apuração de fato determinado e por prazo certo. As regras permitem o funcionamento de 5 comissões ao mesmo tempo e hoje há apenas 2 instaladas na casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1h49. A comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção fez hoje a última reunião, antes de o relator, deputado Onyx Lorenzoni, apresentar o seu parecer. O repórter Antônio Vital também está aqui no estúdio conosco, tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Vital. Boa tarde, Ana. Pois é, hoje foi a última reunião antes da apresentação do relatório, porque na semana que vem não há atividades previstas da comissão. Ao longo da semana, o relator, o deputado Onyx Lorenzoni, se reuniu com vários especialistas, deputados, assessores, consultores legislativos, para tentar fechar o texto final, que tem pontos muito polêmicos, né? Não sei se você deve estar lembrada, no início do ano, o Ministério Público enviou aqui para o Congresso esse projeto que ficou conhecido como 10 medidas contra a corrupção, que tem pontos polêmicos como, por exemplo, restrições à concessão de habeas corpus, testes de integridade para servidores públicos, né, que é uma maneira de você simular a oferta de propina. E um dos pontos mais polêmicos também é o uso de provas ilícitas quando obtidas de boa-fé. Na reunião de hoje, ao longo a conclusão que se chegou depois das reuniões dessa semana é que as provas ilícitas de boa-fé provavelmente não vão constar no relatório final. Ou seja, está praticamente descartado, principalmente depois da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as provas, grande parte das provas obtidas contra o ex-senador Demóstenes Torres pela Polícia Federal, em inquéritos que investigavam as ligações entre o ex-senador Demóstenes Torres e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O Supremo Tribunal Federal considerou que essas provas não poderiam ser usadas no processo porque elas foram autorizadas judicialmente, porém por um juiz de primeira instância e não pelo Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com o deputado Onyx Lorenzoni, que é o relator da comissão, isso torna praticamente inviável se prever como uma das medidas previstas no projeto, o uso dessas provas ilícitas obtidas de boa-fé. O raciocínio dele é o seguinte, de que apesar dele lamentar que a legislação brasileira seja muito pró-réu, ele acha que deveria ser mais pró-sociedade, a Constituição não permite o uso desse tipo de prova e eles não encontraram ainda uma forma jurídica de fazer com que essas provas ilícitas de boa-fé sejam aproveitadas. Vamos ouvir o que ele falou. Nós ainda estamos vendo se encontra algum grau dentro da jurisprudência já existente, porque houve uma alteração infraconstitucional que permitiu aí uma adaptação. Então a gente ainda está tentando procurar um caminho, mas nós não encontramos ainda com franqueza, e a decisão de ontem do Supremo praticamente retira essa possibilidade. Ele já tinha anunciado outras medidas, que não iria acatar outras sugestões polêmicas do projeto, como a que só permitia a concessão de habeas corpus em caso de prisão ou ameaça de prisão ilegal. Mas ele vai manter a transformação de corrupção em crime hediondo, quando os valores desviados ultrapassarem 100 salários mínimos. Outra medida que ele não vai acatar, que está também prevista no projeto original, é a que permite a prisão preventiva em casos em que há suspeita de que o acusado está dissipando os bens desviados. Não existe essa figura hoje na nossa legislação e o Ministério Público acha isso importante, que a pessoa sobre a qual pesa a suspeita de estar desviando, ocultando ou gastando os dinheiros, os recursos desviados por meio de corrupção, seja presa preventivamente. Isso também foi um dos pontos muito polêmicos discutidos pelas mais de 100 pessoas ouvidas pela comissão nos últimos meses, e isso não vai fazer parte também do relatório final. Agora, ele vai acrescentar algumas medidas que não estavam previstas no projeto original do Ministério Público. Por exemplo, a figura do denunciante do bem, que é a pessoa que pode até receber uma recompensa caso denuncie um crime. É diferente do delator, porque o delator está envolvido no crime e faz isso mediante um benefício penal. Esse caso não, é uma pessoa qualquer que pode denunciar um crime e ser beneficiada dessa maneira. Esse denunciante do bem, ele existe na legislação de países como Estados Unidos e Inglaterra, né? Outra coisa que ele não vai, o relator disse que também não vai atender da maneira como está no projeto original, é o teste de integridade, que é a simulação de oferta de propina. Ele vai prever isso apenas para casos de processos administrativos. E ele deve entregar o relatório final no dia 7 de novembro. Ana. Dia 7 de novembro ele entrega. A previsão é que se vote na comissão ainda durante o mês de novembro? Ainda durante o mês de novembro, para que possa ser votado em plenário até o fim do ano.
Tá ok, então, o repórter Antônio Vital passando pra gente um balanço do que vem sendo discutido nessa comissão das 10 medidas contra a corrupção e aí já muito próximo do relator, deputado Onyx Lorenzoni, entregar o seu parecer, que aí vai ser discutido e votado na comissão, a previsão até o fim de novembro. Obrigada, Vital. 1h54, hora de Brasília. O presidente Michel Temer sancionou hoje pela manhã a nova lei do Super Simples. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes. O governo federal sancionou nesta quinta-feira a lei que altera as regras do regime especial de tributação do Simples Nacional, que amplia de 60 meses para 120 meses o prazo para micro e pequenos empresários quitarem suas dívidas. A nova lei também institui a figura do chamado investidor anjo, que pode aportar capital em micro e pequenas empresas com o objetivo de participar dos lucros obtidos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da cerimônia e destacou que a legislação garante o aumento da arrecadação sem que haja criação de novos impostos. Aqui nós não estamos fazendo nenhuma renúncia fiscal, porque sem a lei, sem o que existe hoje, esses empregos e essas empresas não existiriam. E não apenas nesse segmento, mas em tantos outros, isso é a pura verdade. Quanto mais nós incentivarmos o emprego, a arrecadação vai crescer, mas sem precisar aumento de alíquota e nem criação de impostos. Rodrigo Maia também afirmou que muitas vezes cabe ao legislativo buscar soluções para ampliar o crédito para as pequenas e microempresas. E um banco, ele quer emprestar para o maior número possível de pessoas, mas muitas vezes existem entraves. E esses entraves, às vezes, têm soluções que são legislativas e o nosso papel é pensarmos juntos, não apenas com os bancos públicos, mas também com os bancos privados, soluções para que o maior número possível de bancos, agentes financeiros, possam colaborar com as micro e pequenas empresas no Brasil. O Banco do Nordeste tem um programa que é exemplar de microcrédito e que pode ser estendido para outros bancos públicos ou até para bancos privados. Eu acho que a nossa missão, daqueles que estão no poder público, que seja o poder executivo e legislativo, é pensarmos juntos soluções para destravar a economia. Na cerimônia, também foi sancionada a lei que trata do contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro e o salão para qual trabalham. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. 1h56. A Comissão Especial da Reforma Política definiu nesta semana o presidente, os vices e o relator. A comissão começou a trabalhar nessa semana e tem aí expectativa de que até novembro apresente uma discussão mais, já uma proposta, Jobé, sobre esse assunto. Vamos saber mais na reportagem de Tiago Miranda. O financiamento de campanha e o sistema eleitoral, se o voto será distrital ou em lista fechada, por exemplo, serão as prioridades da Comissão Especial da Reforma Política. Essa é a opinião do presidente, deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB baiano, e do relator, deputado Vicente Cândido, do PT paulista. A comissão foi instalada nesta terça-feira, com a eleição do presidente e vices, além da escolha do relator. Para Vieira Lima, outros temas podem virar prioritários ao longo das discussões. A prioridade é a questão do financiamento de campanha e o sistema eleitoral, né? O que não quer dizer que outros temas não surjam e no decorrer da comissão eles venham a se tornar prioridades. Segundo Vicente Cândido, a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o financiamento empresarial em setembro de 2015, junto com o recorde de abstenções na eleição municipal de 2016, mostrou os limites do sistema atual. O sistema eleitoral do Brasil já há muito anunciava uma crise. Ele já há muito é incompatível com a democracia, com incentivo à participação e com financiamento. Chegou no limite. Essa eleição, juntada com a decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo as doações empresariais, chegou no limite. Eu acho que há esse consenso hoje. Não dá mais, seria uma irresponsabilidade muito grande do Congresso Nacional de deixar a eleição 2018 no sistema que está. Tanto Lima quanto Cândido afirmaram que haverá diálogo com o Senado para agilizar a tramitação das propostas de reforma. A última experiência nossa foi muito ruim, teve uma sintonia muito grande com o Senado, não ajudou, acho que o povo não entendeu isso e tem o compromisso do presidente Renan Calheiro a gente fazer tudo muito junto, até olhar o texto lá antes que vai votar e a recíproca também é verdadeira, para que a gente consiga, num prazo aí, até meio do ano que vem, dar soluções para esses grandes problemas. Os senadores discutem atualmente um texto que estabelece uma cláusula de barreira para partidos políticos e o fim das coligações proporcionais. Ao contrário do relator, que espera votar a reforma política na comissão apenas em 2017, Lúcio Vieira Lima quer aprovar temas de consenso já neste ano para mostrar produtividade da comissão. A próxima reunião do colegiado será em 8 de
de novembro para análise do roteiro de trabalho do relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. 1h59, hora de Brasília. Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Gilber Carvalho. Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo. Trabalhos técnicos de Antônio Soares. Diretora executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues. Secretário de Comunicação, deputado José Priante. Você pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários. Às 9h30 da manhã, aqui conosco, à 1h30 da tarde e também às 9 da noite. Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail. Anote aí, radio@câmara.leg.br. E amanhã o Congresso Nacional e outros órgãos públicos decretaram ponto facultativo em homenagem ao Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro. E por isso nossos jornais só voltam na segunda-feira. Nossos parabéns a quem trabalha para levar aos cidadãos o melhor serviço possível. Até segunda-feira, um excelente fim de semana. Até lá. Tchau, tchau. Câmara é notícia.